Os 20 melhores melodramas da história do cinema. Ou melhor, os meus 20 melodramas favoritos da história do cinema. Não, eu vou fazer assim, os 20 melodramas melhores da história do cinema, e vocês vão ficar, ah, que isso, você tá querendo dizer então que esses são os melhores, mas tem esse, eu sei, sempre vai faltar. Eu fiz uma lista de 20, eu sei que falta um, falta outro, faltou um monte aqui. Se eu pudesse, eu faria uma lista de mais de 100 melodramas da história do cinema, porque é o meu gênero favorito, inclusive. Mas, diga-se de passagem, em primeiro lugar, vamos criar umas regrinhas aqui pra vocês terem em mente do que eu tô fazendo. Regra número 1. Eu me coloquei a barreira de só ter um filme por diretor. Ah, Felipe, mas você botou faltou esse aqui desse diretor. Eu sei que faltou, mas eu me coloquei a barreira de só selecionar um filme por diretor. Estamos entendidos com relação a isso? Estamos entendidos. Ah, Felipe, mas faltou esse filme aqui porque é o meu favorito e você não botou fora. Faz teu vídeo, meu amigo. Aí tu faz teu vídeo. Porque essa aqui é a lista do Felipe Leão. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Então o que eu tenho de dica pra você? Pega essa lista aqui e não torce pra chegar o filme que você tava querendo que aparecesse. Não é esse o intuito. Não é o intuito que você, que tem o seu melodrama favorito, fique torcendo pra que o seu melodrama favorito apareça. Ao contrário, torça para que ele não apareça. Por que, Felipe? Que absurdo! Para que você tenha indicações. Com mais filmes que você não conhece, você não assistiu e estiver nessa lista aqui, melhor para você, cara. Porque melhores experiências você terá daqui para frente. Olha que beleza. Vamos combinar assim, então? Então vamos. 20 melhores melodramas da história do cinema para vocês a partir de agora. E em 20º lugar, eu já coloquei aqui em 20º, para já afastar a galerinha que acha que, assim, os melhores filmes é só filme complexo da história, só Bergman, os melhores filmes da história do cinema e tudo mais. Não. A gente tem que mostrar que o melodrama é um gênero tipicamente popular. É uma ferramenta histórica, inclusive, que é usada de forma popular. E nesse sentido, o nosso 20º lugar aqui é o Homem-Aranha 2 de Sanheim. Eu coloquei o Homem-Aranha 2, mas eu poderia meio que reunir os 3 filmes do Homem-Aranha nessa lista, como se fosse um só. Até porque eu fiquei pensando muito se deveria ser o Homem-Aranha 2 ou se deveria ser o Homem-Aranha 1. Não desrespeitando o 3, porque eu também acho muito bom. Mas, cara, o Homem-Aranha 1 tem a cena do beijo invertido do Homem-Aranha, que parece pouca coisa, mas ela representa um pouco sobre o que é o melodrama. Esse dilema moral entre razão e emoção. O herói das ruas que precisa decidir se ele quer ficar com a mulher amada, com a moça que ele ama, e portanto a emoção, a escolha emocional, passional, ou a escolha racional de não mostrar o seu rosto e protegê-la. Isso é tipicamente melodramático. Então, Spider-Man 2 é minha escolha, porque pra mim é o melhor dos 3, mas vale aqui a menção honrosa ao Homem-Aranha 1, porque também é muito bom. Dito isso, antes de a gente chegar no 19º lugar, eu quero dizer pra vocês que no Introdução ao Cinema nós temos uma aula inteirinha só sobre melodrama. Então eu tô fazendo aqui as indicações de filmes melodramáticos pra vocês, os 20 melhores filmes de melodrama da história do cinema, mas depois daqui, assina a Introdução ao Cinema, agora tem plano mensal, cara. Porra, você não tem mais desculpa. Você assina o plano mensal, assiste a aula de melodrama. Vai lá, eu tenho certeza que você vai curtir. Você vai saber aqui os filmes, depois você vai entender o que é o melodrama pra enxergar nesses filmes o melodrama. Olha que beleza, que lindeza. Em 19º lugar,
aqui já a nossa primeira indicação do melodrama japonês, tá? Porque o melodrama japonês, historicamente, é um dos melodramas mais reconhecidos. Justamente, primeiro, pelo seu aspecto pré-Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então todo esse impacto da derrota na guerra, do trauma da bomba, das bombas, vai ser muito particular no cinema japonês, no pós-Segunda Guerra Mundial. E isso vai perspassar algumas gerações do cinema japonês, que vai desde esse imediato pós-Segunda Guerra Mundial, ali com os filmes da década de 40, da segunda metade da década de 40 e na década de 50, passando pelos filmes da década de 60 e, portanto, da novela vague japonesa, já uma segunda geração, que começa a olhar a bomba e esse trauma de uma maneira mais distinta, até a década de 70, onde esse trauma ainda está presente, mas já que se começa a tratar desse tema ao mesmo tempo em que de forma sarcástica, dolorida ao mesmo tempo. Mas o filme que eu vou indicar para vocês aqui é um filme que está nessa interseção entre essas duas fases. É um filme da década de 60, mas é especificamente 1960, quando uma mulher sobe a escada, de Mikio Naruse. Mikio Naruse, que é um dos grandes mestres do melodrama japonês. Então, já fica aqui a dica, quando a mulher sobe a escada. Não deixem de assistir esse filme, que é muito foda. Em 18º lugar, um filme que marca a transição do neorrealismo italiano para o realismo crítico italiano. Sedução da Carne, de Luchino Visconti. Esse filme ele é quase uma prévia de O Leopardo, do mesmo diretor. Mas eu acho Sedução da Carne ainda mais revigorante. É um filme que vai discutir essa unificação italiana, mas ao mesmo tempo, Luchino Visconti ele tá criticando esse momento histórico da construção da nação italiana e tentando mostrar como tudo chegou até aquele momento, desde o momento dessa unificação italiana. Por que isso aconteceu? Ele deixa de ser neorrealista porque o neorrealismo tem essa característica do hoje, de tratar das ruínas do presente. Aliás, tem aula sobre neorrealismo italiano também no Introdução ao Cinema. Sedução da Carne volta ao passado para criticar o presente. Então, forte. Sedução da Carne, maravilhoso. Em 17º lugar, vamos para um primeiro filme hollywoodiano clássico. Para além de Homem-Aranha 2, evidentemente, que é um filme de 2004, nós vamos agora para um filme clássico dessa onda. Tudo que o Céu Permite, de Douglas Sirk. Um diretor que, em si, já é bastante conhecido pelo melodrama. E é um filme que vai contar a história de uma moça mais velha que se apaixona por um homem mais jovem. Mas não só um homem mais jovem, um homem de uma classe social distinta da dela. E aí todos os dilemas sociais se encaixam nesse lugar. Esses olhares que vêm de fora para dentro desse casal, que olham para esse casal de maneira pejorativa. Não só aqueles que rodeiam e, portanto, a sociedade, mas também os seus filhos, os filhos dela, da moça. E aí o dilema: viver essa aventura ou fazer o que supostamente é correto, socialmente percebido, moralmente concebido? Então tá aí. Tudo que o Céu Permite, de Douglas Sirk. Filmaço maravilhoso. Em 16º lugar, o meu filme favorito do Woody Allen. Um filme que eu gosto bastante. A Rosa Púrpura do Cairo. Um filme que vai passar que vai ser ambientado no contexto da crise de 29, onde a personagem central se vê numa família desajustada, um homem que a maltrata, um contexto histórico que a deprime e que vê, portanto, no cinema, que aquela época era barato e, portanto, continuou sendo um evento de lazer para as famílias norte-americanas, mesmo no contexto de crise, porque o cinema era barato. O cinema vira um lugar de escapismo para essa moça. E ela vai assistir uma quinquilhardária de vezes o mesmo filme
Até que alguma coisa acontece. E ela vive o dilema. Mas eu não vou falar o que acontece. E eu recomendo que vocês assistam a Rosa Púrpura do Cairo sem ler nada sobre esse filme. Não leiam sinopse, não leiam críticas, não leiam nada, só assistam. Depois vocês vão ver tudo, mas só assistam, tá? Em 15º lugar, Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin. O meu filme favorito do Charlie Chaplin. Um melodrama, um típico melodrama, de um momento em que o Chaplin era um dos grandes cineastas da história do cinema, o que por si só já basta. Um filme de 1931, momento em que o som já tinha chegado e o Chaplin ainda recusa o som em seus filmes. Então, Luzes na Cidade, meu 15º lugar. Aguinha pra hidratar. Em 14º lugar... Gente, em 14º lugar... Esse filme aqui, vocês precisam assistir, assim, pra ontem, tá? Pra ontem. Pra ontem. A Short Film About Love. Puta que pariu, do Kieslowski. Esse filme é um dos filmes do decálogo do Kieslowski. Não Amarás, o nome em português. E ele tem especificamente, o Kieslowski tem 2 filmes no decálogo, que é uma série do Kieslowski. 2 desses filmes dentro dessa série viram filmes mais aclamados, que é o Não Amarás e o Não Matarás. Ambos são muito fodas. Mas o Não Amarás, ele vai fazer o inverso do Tudo que o Céu Permite. Ele vai contar a história de um jovem entregador de leite que se apaixona por uma moça mais velha. Só que ele, jovem, é também um agente voyeur. Ele, do outro lado da rua, vigia essa moça com seu binóculo. Na casa dela, através da janela dela. Só que esse aqui é muito mais pesado. Eu vou falar pra vocês assistirem. Só faz isso. Só assiste. Não Amarás, Kieslowski, o nosso 14º lugar. Em 13º lugar, talvez o filme dessa lista com maior peso dramático que eu já assisti na história do cinema. É um dos filmes com maior peso dramático que eu já vi na história do cinema. É um filme que põe a sua personagem central, uma personagem feminina, vivida por Louise Brooks, uma das grandes atrizes do cinema mudo, que põe a nossa atriz principal em decadência trágica. Então veja, a nossa personagem, ela começa supostamente bem. Ela é uma artista que faz suas peças, está bem, mas conforme o filme vai avançando, não tem escapatória senão a tragédia. A cada ação, a cada escolha, mais profundamente ela mergulha em sua tragédia. O nome do filme? A Caixa de Pandora, de G.W. Pabst. Só assiste esse filme, tá? Eu poderia indicar outros filmes do Pabst, mas eu prometi que era só um. Porque ele, ele tem muito filme fantástico. Rua dos Lamentos, Rua das Lágrimas, que tem 2 nomes pra esse filme. Enfim, Diário de uma Garota Perdida. Eu não tô indicando esse na lista, então só foi... Joguei no ar. Só joguei no ar pra vocês, tá? Então, A Caixa de Pandora. Em 12º lugar... Olha só. Se esse filme aqui está em 12º lugar, significa que só vai vir coisa foda pra frente. Não desmerecendo os anteriores. Até porque eu amo os anteriores também. Mas se esse filme aqui está em 12º lugar, significa que à frente desse só vai vir absurdo. Só absurdo vai aparecer pra gente aqui. E qual é o filme, Felipe? Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-wai. Ih, que isso? Amor à Flor da Pele tá em 12º. O que vai ter na frente, então? Pois é. Amor à Flor da Pele em 12º lugar. Todo esse estilismo formalista de Wong Kar-wai reunido em um único filme. Talvez não. É a obra máxima de Wong Kar-wai porque ali tá tudo que o Wong Kar-wai realiza. Um filme que transborda esses dilemas morais do melodrama, que vocês vão entender de maneira mais profunda no Introdução ao Cinema, evidentemente. Curso mais charmoso do Brasil.
E que traz uma outra questão muito particular do melodrama, que é, através dessa simplicidade das ações, nos fazer conectar tão profundamente com os nossos personagens, a desejar que esses personagens façam aquilo que nós, no nosso mundo, não faríamos. E, portanto, nós torcemos pela traição. Torcer pela traição. Isso aqui poderia ser o título do filme. Amor à flor da pele e o cacete. É torcer pela traição. É o nome. Em 11º lugar. Em 11º lugar. Millennium Mambo, de Hou Xiaoxian. Um grande representante do cinema contemporâneo. Um dos filmes mais representativos da virada do século. Do estilo do cinema dessa virada do século. Por assim dizer, um filme que carrega muito desse uso de cores muito acentuadas daquela virada, mas também daquilo que a gente chama de cinema de fluxo, que está disponível uma aula também no Introdução ao Cinema. Um dos meus filmes favoritos de sempre. Mas como o melodrama é um dos meus gêneros favoritos, então aqui na lista tá em 11º. E assim, eu posso estar me arrependendo de ter colocado em 11º e não mais pra frente? Posso. Já estou me arrependendo. Mas tá aí, Millennium Mambo, em 11º lugar. Em 10º lugar, um filme que é muito caro a mim. Porque um dos textos que eu escrevi, que eu mais gosto, é sobre esse filme. Retratos de uma Jovem em Chamas. Um filme também sobre esses dilemas morais, entre essa escolha entre a razão e a emoção. E mais do que isso, uma escolha entre esse peso moral da sociedade que impede a realização de um amor proibido e esse curto espaço de tempo onde esse amor pode ser consumado. Olha só que beleza esse filme. Um curto espaço de tempo onde o amor pode ser mensurado, mas que nós, espectadores, somos jogados a esse curto espaço de tempo sabendo que ele vai acabar. Ele vai acabar, porque esse amor é proibido. E aí, meu amigo, a tragédia tá anunciada. Filmaço, Retrato de uma Jovem em Chamas. Em 9º lugar, Certo Agora Errado Antes, de Hong Sang-soo. O cineasta que eu já falei pra vocês inúmeras vezes. Você precisa se embebedar. Não basta assistir a um filme dele. Tem que assistir vários. Tem que se embebedar, tem que mergulhar, tem que estar dentro dos filmes desse cara. E quando eu digo que tem que se embebedar, é justamente porque isso é uma correlação com seus próprios filmes. O Hong Sang-soo é um cineasta que faz os seus filmes quase como no freestyle. Ele, basicamente, ele pensa uma cena, grava ela e no dia seguinte pensa a seguinte. E ele vai fazendo o filme. Não existe um roteiro pré-estabelecido para os seus filmes. Ele simplesmente faz. E Certo Agora Errado Antes é o primeiro dos seus filmes que marca um momento muito chave da carreira dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Hong Sang-soo se envolveu numa grande polêmica nesse momento. Em 2015 é um momento que lança Certo Agora Errado Antes, mas a polêmica anterior, com a Kim Min-hee, que é a maior atriz do cinema contemporâneo. Que está no filme, inclusive. E que polêmica é essa? A Kim Min-hee era uma grande estrela em ascensão em Hollywood. Na Coreia do Sul. Era uma grande estrela em ascensão na Coreia do Sul. E ela meio que, aspas, interrompe esse crescimento na grande indústria da Coreia do Sul para fazer filmes com o Hong Sang-soo, que é o cara do dito art house. É o cara dos baixos orçamentos, o cara que faz 3 filmes por ano, 2 filmes por ano, mas que traz esse filme autoral. E que, mais especificamente, transforma Kim Min-hee numa atriz autora. Porque os seus filmes passam a ser também sobre ela. Sobre ela enquanto atriz mesmo. Mas a grande polêmica é que ela abandona isso tudo para se relacionar com ele, que era um homem casado. E Certo Agora Errado Antes é um filme que fala sobre esse momento da carreira dele, mas também da carreira dela. E por isso que é um filme que,
que consegue construir não só ele, mas também ela como uma grande autora nos seus filmes. Em 8º lugar, As Pontes de Madison, de Clint Eastwood. Não podia ficar de fora, evidentemente. Um filme que vai trazer Meryl Streep no papel central, posta nesses dilemas morais. O que fazer? Viver a aventura com Clint Eastwood, esse sujeito que vem de fora, esse aventureiro que vem de fora, para fotografar a cidade, e que depois de fotografar a cidade voltará ao mundo. Não, acerta agora errado antes. É com a Kim Hee-sin. Que depois de fotografar as pontes de Madison, aquela cidade, ele voltará ao mundo, mas que naquele momento, naquele breve espaço de tempo, de certa forma semelhante com Retrato de uma Jovem Chamas, naquele breve espaço de tempo, eles consumam esse amor, consumam essa relação, consumem essa relação. Mas nós sabemos, mais uma vez, que esse espaço de consumação do amor entre os dois, ou pelo menos da paixão entre esses dois, tem tempo de duração, tem tempo de validade. Percebe? E a Meryl Streep tem que decidir: ou viver a aventura, ou permanecer com a família. E aí aquela cena da chuva no carro. Eu abro ou não a maçaneta. Meryl Streep abre essa maçaneta e a gente torce pela traição. E a decisão vem. Em 7º lugar, um filme que é muito semelhante com As Pontes de Madison e que muito provavelmente foi um filme que inspirou o Clint Eastwood a fazer As Pontes de Madison. Desencanto, do David Lean. E vale dizer que não só Clint Eastwood foi inspirado quando fez As Pontes de Madison a partir de Desencanto, mas também o melhor programa de cinema da internet, o Desencontros, que se chama Desencontros por conta de Desencanto, não sei se vocês sabem, porque o título em inglês é Brief Encounter, Breve Encontro, e o nome em português, Desencanto. Então o que a gente fez? Misturou Desencanto com Brief Encounter, Desencontros. Segue o Desencontros nas redes. Tá aí, Desencanto em 7º lugar. Beber uma aguinha. Em 6º lugar, um filme do que é talvez, mas não só talvez, porque provavelmente é o melhor diretor do cinema mudo. Mas não só o melhor diretor do cinema mudo, como um dos melhores diretores da história do cinema. Murnau. Qual filme? Aurora. Um filme que marca de maneira bastante acentuada essa divisão do expressionismo alemão com esse melodrama que vai ser bastante representativo dessa fase do Murnau em Hollywood, mas também desse melodrama hollywoodiano. Murnau, a ida de Murnau aos Estados Unidos representa muito essa divisão. Representa muito sobre como essa estética, esse estilo propriamente alemão que surge com o expressionismo, mas também com a Kammerspiel, tem aula sobre expressionismo e sobre Kammerspiel no Introdução ao Cinema. Todo esse estilo vai ser muito particular ao que seria o cinema hollywoodiano a partir da ida de Murnau e dos alemães depois da com o estourar da Segunda Guerra Mundial. Murnau, infelizmente, morre antes disso acontecer. Ele vai a Hollywood antes disso tudo e por isso é um dos precursores desse estilo alemão dentro de Hollywood. E um desses filmes, Aurora, um dos grandes filmes da história do cinema. Em 5º lugar, mais um representante do melodrama japonês. Não podia ficar de fora aqui da lista. Sancho Bailiff. Que filme é esse, Sancho Bailiff? Intendente Sancho. Filme maravilhoso. Que marca muito também esse peso. Apesar de ser um filme que volta na história lá para as épocas dos samurais
para contar, para trazer a sua narrativa, é um filme que carrega consigo também esse peso da história, esse fantasma da história recente do Japão, da bomba, da Segunda Guerra Mundial, do peso da perda, do luto. Tudo isso com um dos maiores diretores, também um dos maiores diretores da história do cinema. Então, Intendente Sancho. Assim, assistam pra ontem esse filme maravilhoso de Kenji Mizoguchi. Em quarto lugar, As Duas Faces da Felicidade, de Agnes Varda. Eu também tenho um texto sobre esse filme aqui, um texto que eu gosto bastante, por assim dizer. Um texto que eu faço uma comparação com As Duas Faces da Felicidade e Um Corpo que Cai, do Hitchcock. É um filme que vai trazer uma estética e um estilo meio margarina, um estilo muito colorido, na medida em que ele apresenta a história sob o ponto de vista do personagem masculino. E ele enxerga o mundo dessa forma. Ele enxerga o mundo belo, colorido. Só que qual é a grande questão desse filme? Em determinado momento, esse homem se apaixona por uma outra mulher. A outra loira. E por isso uma proximidade muito grande com Hitchcock. Ele se apaixona por uma outra mulher. E ele acha brilhante a ideia de sugerir para sua esposa que eles se relacionem em um amor livre. Que eles abram um relacionamento porque ele ama essa outra mulher. Mas ele não deixou de amá-la também. E aqui a Agnes Varda está discutindo coisas muito particulares, inclusive, à própria novela Vague, que tem na sua história essas representações de amor livre. Mas a Agnes Varda não está indo contra o amor livre, mas discutindo essa questão sob uma perspectiva de gênero. Livre para quem? E aí vocês precisam assistir para entender para onde vai essa história. Em terceiro lugar, chegamos ao pódio. Chegamos à medalha de bronze do melodrama da história do cinema. Ou da história do cinema de Felipe Leão. Conrad's Almost a Love Story, de Peter Chan. Porra, isso aqui é muito foda. Primeiro porque tem a Meg Chow, né? Que é a mesma atriz de Amor à Flor da Pele, por exemplo. Só isso já vale o filme. Só isso já vale o filme. E quando vocês verem a cena da buzina, e aí a trilha sonora de Teresa Teng sobe, meu amigo, não tem como. Não tem como. Quando sobe a trilha sonora de Teresa Teng pra trazer Conrad's Almost a Love Story, aquela cena da buzina, meu amigo, não tem como. Aqui é o momento de chorar. É o momento de acalentar o coração de maneira profunda. Então, Conrad's Almost a Love Story. Camaradas, quase uma história de amor. Em segundo lugar, medalha de prata pra ele. Meu filme brasileiro favorito de todos os tempos. Falsa Loura, de Carlos Rachembar. Não tem como, né? Não tem como. Falsa Loura, de Carlos Rachembar. Filme maravilhoso. Que mostra o melodrama da classe trabalhadora brasileira. O melodrama da classe trabalhadora brasileira. Sobre como não há escapatória sobre o aprisionamento, a opressão de uma mulher que é forte, que reconhece os seus problemas do mundo na realidade material, mas que ousa sonhar. Mas não há espaço para sonho para Cinderela brasileira. Não há espaço para sonho
pro conto de fadas brasileiro. Lindo. Lindo. E em primeiríssimo lugar, medalha de ouro aqui, entre os melhores melodramas da história do cinema, é para você, que vai se inscrever no Introdução ao Cinema e assistir a aula sobre melodrama. Mas para você também, que vai se inscrever no Introdução ao Cinema e ter acesso a 2 aulas novas todos os meses, mais o Cineclube IAC, para assistir a aula sobre melodrama e a aula sobre Petzold e o melodrama. É isso mesmo, tem 2 aulas de Introdução ao Cinema sobre melodrama. Melodrama e Petzold e o melodrama. E sabe por quê? Porque o primeiríssimo lugar é Phoenix, de Christian Petzold. Putz! Esse aqui, eu poderia simplesmente só falar assim, assiste. Porque, assim, esse é o filme que carrega consigo a simplicidade do melodrama. E através dessa simplicidade, nos fazer conectar profundamente com as emoções dos nossos personagens. Tá ali o dilema moral. Tá ali tudo. Mas tudo isso sendo correlacionado e indo na direção de construir a ideia de que, meu amigo, no final, tu vai ficar de boca aberta. E não é porque tem um plot twist maravilhoso, nada disso. Tem nada de plot twist mirabolesco, complexo, nada disso. Você só vai olhar para aquilo e falar assim, eu não sei como reagir. Não sei como reagir a tamanha simplicidade. Não há como reagir ao final de Phoenix. E esse é o primeiro lugar dessa lista. Primeiríssimo. Então, ó. Depois aqui dessa live, depois desse vídeo que você tá assistindo agora, vai aqui na descrição do vídeo, se inscreve no Introdução ao Cinema para fazer parte e assistir a aula sobre melodrama. E a aula sobre o Petzold. Você não pode perder. E além disso, claro, seja membro aqui do canal. Tá vendo ali? Vídeo exclusivo para membro. Então não deixa de ver. Curtiram o vídeo?